Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Com que prazer estamos aqui juntinho de vocês para mais um programa. Um abraço grande a todos os amigos queridos que estão vendo a gente, não é? Eu quero mandar um abraço para o Sérgio Cursino, um dos grandes locutores deste país, meu querido amigo, intelectual, poeta, o Paulo Regufe, o Almir Barata, que todo dia me manda bom dia, boa noite, é uma figura muito gentil. O Alex Abud, que é filho do nosso querido e saudoso comunicador J. Abud, que trabalhou com a gente há muitos anos atrás na Manchete, à época da Bloco Editores. A Ana Cristina Lage, receba meu carinho, meu abraço. Emanuel Ferro e a sua Ana Cláudia, lá em São Luís do Maranhão. Abraço para Marion Duarte e para Verinha, a cantora Marion. O Almir Salvioli, lá em Cabo Frio, Davi Teles, que hoje não pôde vir, mas se Deus quiser, na próxima terça-feira estará conosco. William Laranja também, vez por outra participava aqui do programa, anda sumido, mas deve ter suas razões. A Jandira Xavier, minha querida amiga, e a Cerise Tasca. Cerise é uma figura que eu conheci na minha infância. Alô, Cerise, lá em Juiz de Fora, família Tasca, né? Pessoal maravilhoso, receba aí nosso carinho, nosso abraço. Tem mancha de óleo na lagoa, sabem por quê? Porque tentaram furtar o óleo da Petrobras e espalhou-se não na lagoa, perdão, mas na Baía de Guanabara. E agora a mão de obra é tentar retirar para, naturalmente, não prejudicar, o que já deve ter prejudicado peixes e eventuais aves que por ali passam. É um negócio absurdo. Imaginem vocês, até tanque de óleo da Petrobras tentam roubar. É um negócio absurdo. E a Polícia Federal está agora no apartamento do Aécio Neves. A irmã e a deputada Cristiane Brasil também estão recebendo pessoal da Polícia Federal com um mandato de busca e apreensão da Lava Jato sob suspeição de que o Aécio Neves teria recebido cerca de 120 milhões de reais de Caixa 2 e teria pago 15 milhões de reais, essa é a suspeição, para obter o apoio do tal do Solidariedade. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? E daqui a pouco com vocês, uma autêntica bomba, né? Daqui a pouco eu vou falar o que é. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Lembrando que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana são autênticas espadas samurai que você pode comprar via internet através do Facebook, Espadas Katana, só isso, ali na lupa. Ou então através do site espadascatana.com.br. Vá lá, veja a maravilha que são essas espadas, são importadas do Oriente, autênticas espadas samurai, que inclusive, segundo os japoneses, não só a presença decorativa traria muita sorte para a casa que ali estiver. De qualquer maneira, crença ou descrença, o importante é que é um objeto decorativo hoje muito, muito visado. Muito bem, queria lembrar também que segurando o Bradesco Seguros, onde você pode, no Bradesco Online lá, e fazer aí a simulação daquilo que você quer fazer seguro e vai saber logo o prêmio que você poderá receber a partir da quantia investida. Ok? Muito bem. E quero mandar um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores, que fica no Mercado das Flores. Álvaro da Camélia, alô Ovinho, alô Serginho, alô Robertinho. E por último, se você não tiver um lugar para almoçar hoje aqui na Tijuca, dá uma chegadinha no Caçador. O Caçador é um dos melhores restaurantes da Tijuca, fica ali atrás da UPA da Tijuca, pertinho do metrô, a 50, 100 metros no máximo do metrô, o Caçador, Rua Pareto 42. Hoje recebendo ele, que você conhece sobejamente aqui do programa, nosso companheiro das terças-feiras, fazendo dupla com o nosso querido Davi Teles, que, como eu já falei, hoje não pôde vir, logo hoje que eu ia lançar aqui a ideia deles fazerem uma dupla sertaneja. Eu não sei se seria Maurício
Maurício e Davi ou Teles e Berger. Não sei. Eu acho que Teles e Berger é bom, porque aí vocês cantam. Não, a dupla sertaneja vindo alemã. Da Academia Brasileira de Letras, Teles e Berger. Ou então da Alemanha, né? Pois podia né? cantar música estrangeira. Vai que acontece. Não Vocês acontece, cantam não. música estrangeira, música alemã e fazem sucesso na Alemanha. Alemão sertanejo, né? O sertanejo universitário. Esse é um amigão que a gente tem, o nosso Maurício Berger. Bom dia, Maurício. Bom dia, meu querido. Desculpa a Fernando. brincadeira, Imagina, porque uma brincar, característica que tem acontecido aqui nas terças-feiras é o bom humor, né? Verdade, a gente tem buscado esse bom humor, né? A gente se diverte, a gente conversa às vezes sobre algumas coisas relevantes, mas também fala sobre algumas coisas simples abobrinhas, para nos divertir, abobrinhas, divertir né? as pessoas, divertir as pessoas. Porque a gente vive como todo mundo na vida, né? Outro dia alguém aqui chegou, não sei se foi você, mas eu quero crer que não. Só que agora eu não me lembro quem, que apelidou esse programa de Tribuna da Classe Média. Você falou isso uma vez. Mas eu achei interessante, né? Porque aqui só tem cara que já foi. Mas tô brincando. Não, porque os caras estão acostumados a comunicadores milionários, né? Pessoal, às vezes eu fico vendo assim, os programas da TV Globo, meu Deus, com vontade de ter um telão maravilhoso, com todo respeito a saber, umas menininhas bonitinhas rebolando, muito mais bonitas do que eu, por exemplo. Não digo o Maurício, que o Maurício tem 1,94 m, né? Uma coisa assim. Mestre. Não é isso não? Tudo isso. Não é isso não? 1,86. Eu já estava satisfeito com 1,80 m, né? Mas você sabe que certa feita, lá na Rádio Tupi, acho que foi o Francisco Barbosa. Alô, Chicão, um abraço para ti, meu amigo querido. O Chico perguntou para mim, Fernando, quanto você tem de altura? Aí eu falei, só tem 1,70 m. Né? Mas eu achava, né? Só que com a idade você encolhe um pouquinho, tem essa coisa, toma a chuva e encolhe. E aí quando eu saí ali, onde era a Nativa, né? Que a gente tinha que descer do segundo andar para o primeiro, quem estava me esperando era o Pedro Costa, você lembra dele? Lembro. O Pedro todo de terninho, eu não sei porque o Pedro sempre trabalhava de terninho, era rádio, mas é aquela história, né? Aí o Pedro olha para minha cara, ele estava ouvindo, diz, você não tem 1,70 m? E o detalhe é que ele tem a minha altura. Eu falei, não. Ele disse, não, você tem 1,68 m. Eu falei assim, eu não sabia que eu tinha feito a métrica no bolso. Tem gente que tem o ouvido absoluto, né? Que ouvir um som já identifica a nota sem referência, ele deve ter a visão absoluta. Né? Ele olha para a pessoa e já diz, você... Mas aí eu fui... Mas eu acho que ele foi indignado, né? Devem ter dito para ele alguma vez assim, você e Fernando tem mais ou menos a mesma altura. Ou então Fernando é mais alto que você. Enfim, ele deve Não, eu acho que o drama do baixinho, que me perdoe os baixinhos, é o elevador. Né? Porque o elevador, porque você fica abaixo de todo mundo e fica numa posição de risco, diga-se de passagem, né? Porque mais perto do chão, entendeu? Elevador cheio, né? Se houver algum problema ali, o negócio chega primeiro no nariz do baixinho. O problema do baixinho é quando você está em algum lugar que não tem aquela inclinação, né? Você vai num evento que você tem que olhar pra frente. Não, é terrível. E se sendo um cara do teu tamanho na minha frente no cinema, mesmo com aquela queda do cinema, eu não chego a ser um Nelson Ned, percebe também, aí já seria demais. Claro, mas a verdade é essa, são limitações dos baixinhos. Por exemplo, geralmente o Romário foi um grande jogador. Por quê? Porque ele estava mais perto da bola. Mas não tem lógica. Até gol de cabeça que conseguia fazer. Colocação e tal. Tudo mas no geral, o cara, você vê, o cara aí, o Bolsonaro tem 1,80 m, é a tua altura. Tem? Tudo isso? É 1,85 m. Aí o cara olha todo mundo por cima, esse que é o risco. Né? Que o cara começa a olhar todo mundo por cima e começa a se achar. Tá bom, né? Aí não pode. Não pode, mas não é o caso ainda. Mas porque a gente não sabe, futuro a Deus pertence. Eu sei que existem uns não sei quantos apaixonados, porque o Brasil também é feito de paixão, né? Do mesmo jeito que o nego se apaixonou pelo Lula, agora tem uma turma que se apaixonou pelo Bolsonaro. Karma, né? E o problema da paixão que é aquela coisa, né? Sobe e desce. Você tem aquele pico de, nossa, né? Era tudo que eu queria na minha vida, que bom, que felicidade, daqui a pouco você vai se decepcionando. O importante é o amor, é o amar, é a constância. É o linear, né? Exatamente. Eu nunca usei
essa palavra para isso, não, mas achei bonitinho, né? Linear. Né? Mas, entendeu? Então, daqui a pouco esse programa está virando trash. Né? que é isso? É lixo, né? Não é trash. Não, tô brincando com vocês aí. É só para ter um pouquinho mais de humor, porque daqui a pouco você vai ver uma eu já te antecipei mais ou menos o que nós vamos ouvir, né? Eu queria até que você prestasse atenção nessas duas matérias que a gente vai botar no ar, mas antes vamos pedir vamos à oração, porque só Jesus na causa, né? Porque do jeito que esse país está, Deus permite que se conserte. Aliás, só volta aqui um pouquinho mesmo, sabe? Eu tenho que comentar uma outra coisa rapidinho. Ela voltou com uma legal. O que tadinha. Mas é porque senão eu esqueci do negócio. Ontem foi diplomado o senhor Bolsonaro. E a Rosa Weber, ela tem até aqui um escrito que eu quero. Se tudo correr bem, informática tem disso, tá aqui, tá. Bolsonaro faz discurso moderado e ouve Rosa Weber criticar intolerância com minoria. Capitão reformado do Exército fez chamado à União Nacional, enquanto que a presidente do TSE ressaltou que democracia significa respeito às minorias. Você quer fazer o favor de ver se você mostra essa foto aqui, ó, se houver... tá dando para ver, né? Aí é aquele momento em que ele recebeu o diploma de presidente da República. Mas olha, quem está uma arada com ele, segundo o que a imprensa diz, bom, daqui a pouco eu vou falar. Vamos então ao momento da oração, só que a oração saiu do ponto por minha culpa, mas a Samira já tomou a providência competente que ela é, e nós vamos então aquele momento da oração, ouvir a prece de Cáritas e depois o Pai Nosso. E depois só Jesus na causa, para a gente continuar esse programa aí com qualidade e com percepção. Vamos nós. Percepção de quê, Fernando? Rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre.
Amém. Pois é, então tivemos esse momento de oração e agora vamos falar um pouquinho da política nacional. Brincadeiras à parte, as coisas estão acontecendo e se faz necessário, né, que você que está me vendo aí, ó, eu vou até mudar essa posição aqui, sabe, Samira? Pelo seguinte, você vai ver aí o cartaz, esse cartaz do livro 50 anos de comunicação, que ainda está à venda na livraria Saraiva, saraiva.com.br. Eu vou passar para mim aqui. Agora, me lembra muito a época que eu fazia esse programa. Você vai ver aqui um computador e você vai ver aí a cara do Ciro Gomes. Está vendo aí? Eu vou ficar um pouquinho desfocado, não importa não. Por que eu digo isso? Porque ontem a Rosa Weber, ao diplomar o Bolsonaro, falou que a gente precisa dar atenção às minorias também. E ele teve um discurso muito interessante, dizendo que vai ser o presidente de todos e que vai buscar, evidentemente, fazer com que o país melhore, Deus permita que consiga. Mas aconteceu algo em que, na volta da viagem que o potencial candidato à presidência da República, Ciro Gomes, caso fosse apoiado pelos outros partidos, seria realmente no mínimo um adversário de respeito, que ele detonou o seu Lula e com ele junto o PT. E aí eu consegui essa matéria num site que eu não sei se tem aqui, e o Brasil, acho que é Aqui o Brasil, eu quero agradecer. Você vai ver que essa matéria, ela tem aí uma ilustração aqui curiosa de um cachorrinho dizendo Nossa Senhora, né? Particularmente, eu acho que isso aí, eu respeito quem fez, mas eu não faria, correto? Mas é gozado, tem uma hora que ele está detonando o PT e detonando o Lula, e aí aparece o cachorrinho andando aí, digamos assim, não é gangorra, num balanço, né? Passeando de balanço. Então isso perde um pouco, mas eu quero que você preste atenção. Vou pedir também ao meu amigo Maurício, né? Vou mostrar o Maurício lá do outro lado para você ver, quer ver? Para sinal de que ele está presente, não foi embora, senão eu perco a audiência. Ok, Maurício? Queria que você prestasse atenção. Aqui é a Samira Valente. Tudo bem, Samirinha? Bem, obrigada. Muito bem. Então você vai ver, daqui a pouco eu e ele vamos comentar esses dois momentos que nós temos aqui, que são realmente a palavra que você vai ver aí, ó. Eu vou botar só ele aqui, vai ficar meio desproporcional, não tem problema. Eu vou aumentar a tela e vamos ver o que o Ciro Gomes disse com relação a Lula e PT. A minha questão é a seguinte, é que vocês não sabem nem no começo da missa de uma relação com o PT. Eu ajudei o PT e o Lula ao longo dos últimos 20 anos. Preste bem atenção aí, o petista mais ranheta. Na crise do mensalão eu estava lá todo dia às 7 horas da manhã. No impeachment da Dilma, o Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra. Eu me demiti da CSN, onde eu tinha um super salário de executivo, para ir para a rua brigar, enfrentei ameaça física, o meu irmão enfrentou ameaça física, tudo para tentar ajudar. Quando vem as eleições agora, até as pedras do caminho sabiam, e eu repeti 1 milhão de vezes, que a lei da ficha limpa não permitiria que o Lula fosse candidato. Todo mundo sabia. O que é que faz o PT? Resolve assustar o povo brasileiro ou comover o povo brasileiro, como preferir, lançando uma candidatura natimorta do Lula, cuja premissa é a ignorância da gente. Assim, o povo brasileiro é um bando de idiota, nós vamos enganar, vamos dizer que o Lula é candidato, fica todo mundo apaixonado pelo Lula, e no dia seguinte, quando o Lula de fato não for candidato, a gente pega um poste e lança o poste para ganhar a eleição. Isso não se faz. O país não aguenta mais isso. Se a rigor você tiver um pouquinho de equilíbrio, isso foi o que o Lula fez com a Dilma. Ele não podia mais ser candidato, pegou uma candidata que, apesar de ser honrada, séria, não tinha nenhuma experiência, foi para o governo, desastrou o país. Ou alguém acha que essa crise começou com o Temer? Essa crise começou com a Dilma. A Dilma pegou o Brasil numa condição de 4% de desemprego e entregou com 14% de desemprego. O ódio das pessoas pela desvalorização do real, pelo desmantelo, foi agravado porque ela escolheu o Levi, esse mesmo que vai trabalhar com o Bolsonaro, foi escolhido pela Dilma para ser ministra. Aí esquece tudo, dá um impedimento, compromete a democracia do país. Quem faz o golpe
É o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que são senadores que comandam o Senado brasileiro, e o senhor Lula acerta com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira a votação no Haddad. Por que eu sou obrigado a aceitar isso? Eu sabia que essa era uma condição perdida. Não quis atrapalhar, viajei. Anunciei que não votaria no Bolsonaro, mas não aceito mais votar nesse tipo de fato consumado do PT. Isso está ferrando com o Brasil, meu irmão. A maior força vitoriosa hoje no país não é o direitismo, não é o fascismo do Bolsonaro, é o antipetismo. Ou então que vem o PT dizer em público que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Eu não aceito isso. Foi bem, o resultado da eleição de São Paulo foi 68% Bolsonaro, 32% Haddad. Sabe quanto foi aqui no Ceará? Eu ganhei aqui no Ceará a eleição, no primeiro turno. No segundo turno, o Haddad tirou 70% dos votos aqui. E na terra dele, em São Paulo, bota a mão na cabeça, irmão, você petista, pensa um pouquinho. Em São Paulo, o Haddad tirou 32%. Aliás, 2 anos atrás, o Haddad tirou 16% dos votos, perdeu a reeleição no cargo de prefeito por Dória, esse farsante. Nenhum país do mundo, nenhum partido político do planeta Terra escolheria uma pessoa que, a despeito, volta a dizer, de ser uma boa pessoa, com esse tipo de biografia, para liderar um país numa hora tão ameaçadora e crítica quanto essa. Mas passou o primeiro turno inteiro denunciando o Bolsonaro. Agora, eu desafio o petista a mostrar uma frase de um petista graduado, ou muito menos do Haddad, no primeiro turno, contra o Bolsonaro. Essa é a questão. Então, repare bem, isso é o que está visto. Bastidor. PT meteu dinheiro na campanha, PT pagou fake news na internet, PT pagou grupo de agressão no WhatsApp, sabe contra quem? Não foi contra o Bolsonaro, tudo contra mim. PT fez o diabo, chantageou o PCdoB para retirar a candidatura da Manuela, depois sumiu com a Manuela do PCdoB da campanha. PT sacrificou o Márcio Lacerda no Minas Gerais, sacrificou a Marília Reis em Pernambuco para obter do PSB uma neutralidade. Para quê? Para não me deixar com tempo para falar. Lula se acerta com Valdemar Costa Neto, sabe esse que está preso, ou agora em prisão domiciliar? Lula acertou-se com ele para não deixar o tal fração do Centrão vir em meu apoio. Ou seja, me escolheram como adversário de forma mesquinha, miúda, inescrupulosa e antidemocrática, e depois acham que eu sou obrigado, 20 anos de luta, a repetir. De maneira que entre o fascismo e a corrupção sistemática que a cúpula do PT representa, eu optei por sair. Disse que não votava no Bolsonaro, como de fato não votei no Haddad, mas não quero mais fazer campanha com corrupto. Enquanto essa cúpula do PT estiver aí dando as cartas, não contem comigo. Por exemplo, quando a Dilma nomeou Lula ministro, o PT chamou todo mundo de golpista porque um ministro do Supremo deu uma liminar contra a posse do Lula no ministério. Agora, o Bolsonaro nomeia o Moro para ministro. O que é que faz o PT? Pede à justiça uma liminar para não deixar o Moro tomar posse. A gente não aguenta mais isso. Na prática são iguais. Nós precisamos encerrar essa crônica e garantir o rito da democracia. Qual é? A maioria vota, escolhe quem foi eleito, e o eleito vai governar. Cabendo a nós, no primeiro momento, cumprimentar, reconhecer a vitória, e no segundo momento cobrar. Pois é, isso é uma palavra bastante interessante e interessada, dentro até do que foi pedido pela ministra Rosa Weber ontem ao diplomar o Bolsonaro, né, pedindo que, evidentemente, as pessoas respeitem o resultado das eleições e mostrando uma circunstância realmente muito complicada que aconteceu. E, por último, para a gente ir lá para a sala de visitas comentar, eu vou trazer para você a resposta do Bolsonaro a uma jornalista ontem, logo após uma visita que ele fez, parece que ao Ministério do Exército, não sei, e essa jornalista, só que eu não vou botar a voz da jornalista, porque está muito feia, ruim, não dá para você entender, mas ela pergunta a respeito da insatisfação do senador Magno Malta, que fez campanha abertamente, fez até oração ao lado do Bolsonaro e não foi aproveitado no ministério.
Mas aí a gente fica se perguntando, mas o Bolsonaro não disse que não ia fazer fisiologismo, né? Tem que ser um técnico dentro do que ele quer. E aí a moça perguntou, por que esse cara disse que está muito chateado com o senhor, o tal do Magno Mal, tá querendo abandonar a política e tal. Vamos ver o que o Bolsonaro ontem respondeu. Então vamos lá. É rapidinho essa pra gente ir lá para a sala de visitas. Olha só, servir a pátria, um soldado serve a pátria, um general serve a pátria, um bom jornalista, um bom profissional, e as portas estão abertas para ele. A questão de um possível ministério não achamos adequado no momento. Agora ele pode estar ao meu lado, sim, nunca foi fechado as portas para ele, e ele pode servir a pátria como estando ao meu lado, numa outra função. Apenas isso. Todos os meus amigos que me ajudaram nessa campanha, se eu fosse ofertar-lhe um ministério, ficaria complicado a minha parte. Tenho uma dívida de gratidão com ele, me ajudou muito durante a campanha, mas não houve durante a campanha um comprometimento nesse sentido. Eu me ofereci a ser meu vice-presidente, ele achou melhor disputar o Senado, e acabando o Senado, ele não foi reeleito. Tínhamos um desenho do Ministério na cabeça, e infelizmente não coube, o perfil dele não se enquadrou nessa questão. Apenas isso. Continuo devedor, sou grato a ele, as portas aqui da transição e da previsão futura estão abertas a ele, pode participar do governo de outra forma. Olha só, continuo devedor, sou grato a ele, mas o perfil, meu caro Maurício Berger, não se enquadrou para ser ministro. E isso está dando um quiprocó danado, que há quem diga, e eu mesmo já tomei conhecimento. Aliás, Samira, pode modificar aqui a câmera, por favor? Vira aí para ti e depois a gente vai aqui conversar com o Maurício, né? Política é assim mesmo? Quer dizer, de uma hora para outra muda tudo? Como é que é isso? Com certeza, né? A gente está mais do que acostumado a ver isso, aqueles adversários ferrenhos, aquelas pessoas que xingar a mãe era a coisa mais suave que eles faziam, e de repente aparecem se abraçando, aparecem um apontando para o outro, é esse o cara, e não sei o quê. E quando não satisfeitos, muda completamente. Quer dizer que e volta depois, aí o cara vira adversário, já volta. Aquele comentário do Ciro, eu tinha ouvido, você deve ter ouvido falar também, que o Ciro queria ser o candidato do PT. Sim. Né? E que o PT colocasse alguém de vice, ele viria. Quer dizer, então, aquela coisa, ele viria como candidato e o PT como e pelo andar da carruagem, não sei se seria eleito, mas seria provavelmente aquele que poderia fazer pelo menos uma frente, maior, uma frente maior e tal. Mas parece que o Lula não quis, é o que se fala, porque ofuscaria a presença o nome do Lula, né? Então, imagina se o Ciro Gomes ia baixar a cabeça para dizer, para ficar, quer dizer, apesar dele ser o topo, ele ser o primeiro plano, se ele ia se deixar em segundo plano, nos bastidores, ficar mandando. E você vê que foi eu acho que o Lula se apequenou, né? No momento em que escolheu a Dilma, começar por aí. Sim. Porque a Dilma como ele falou, deve ser, eu não conheço pessoalmente, diz ele que é uma pessoa honrada, provavelmente até será, mas que não tinha experiência, Pipoca, né? Não dá, quer dizer, totalmente despreparado. Mas por quê? Porque ele podia dominar. Ele podia ficar por trás, só usando a Dilma como a pessoa que dá ordem. E provavelmente o mesmo seria com Haddad. Não é isso? Então não cabia na cabeça do caudilho, porque aí me perdoe, mas é uma postura de caudilho, né? Não cabia, eu vou botar um cara que de repente tem luz própria, e aí vão esquecer de mim. Quer dizer, que coisa, a gente tem que lembrar do país, não tem que lembrar desta ou daquela pessoa. A gente fala sempre aqui, que a gente já ouviu inúmeras pessoas comentarem, porque é tudo em prol do seu umbigo, né? As pessoas não querem ver o bem-estar do país. A gente estava comentando um pouco antes de começar o programa, aquelas pessoas que entram são indicados
para comandar algum setor da administração pública, né? São indicados para dirigir um hospital, para dirigir uma emissora de rádio, uma empresa de comunicação. Às vezes fazem um bom trabalho, só que muda a política, tira. Não interessa se está trabalhando bem ou se está trabalhando mal. Aconteceu, o importante é que ele não é do nosso grupo. Tem que botar alguém do nosso grupo. Aconteceu essas coisas que a gente não consegue entender. Existe um querido amigo nosso aqui, que já veio aqui algumas vezes, pertencente à Confraria dos Amigos do Rádio, né? Esse amigo é o Dr. Pedro Cirilo, né? E o Dr. Pedro Cirilo, acho que no início do ano, né, foi colocado como diretor do Hospital das Laranjeiras. Eu fiquei ano passado, né? E eu fiquei até de fazer uma visita, infelizmente por razões diversas, inclusive pelo fato de eu ter quebrado a perna e só ter recuperado os movimentos da própria perna 2 meses depois, 3 meses, e com limitações que agora estão cada vez menores, graças à fisioterapia que eu estou sendo submetido, ao Rafael lá do Tiju Trauma, que eu não canso de me agradecer. Então aí fiquei impedido de visitá-lo e tal, mas o Osmar Dubrec, um amigo querido, fez até uma festa lá em homenagem a ele e tal. Quando chega agora no final do ano, ele é tirado, que é exatamente o que você está falando. Quer dizer, o cara é competente, não é do grupo político, é um absurdo. Como é que um país vai se desenvolver a cada governo mudando todo mundo? O Ciro falou que não aceita mais certas coisas, porque por aí não dá mesmo. Se você tem um mínimo de seriedade, se você quer um mínimo de bem para o país, você não pode pensar na pessoa como pessoa, você tem que pensar na pessoa como aquela que faz o trabalho, que executa com qualidade, que faz bem feito. Agora, se ela porque se ela está ali, alguma ligação ela tem com você. Então, você insiste, mantém a pessoa, porque ela está produzindo, ela está melhorando, ela está fazendo acontecer. Agora eu queria aproveitar a sua presença aqui para contar uma história ocorrida aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Dom Pedro II. Uma grávida entrou em trabalho de parto. Ela própria fez o parto dela no chão do Pedro II, não teve quem atendesse. Só no final, quando a criança já estava na sua mão e as pessoas do lado, bate aqui, bate ali, porque ela não sabia, porque imagina você na situação, você pare ali, você pega a criancinha ali e alguém batendo, as cenas apareceram na televisão, e ao longo do dia, hoje vai aparecer em todos os telejornais. Quer dizer, meu Deus do céu, que país é esse, rapaz? No final apareceu uma enfermeira lá e tal, mas a criança já estava provavelmente só para cortar o cordão umbilical, porque a criança já estava na mão da mãe. Quer dizer, o que assusta, eu outro dia eu tenho um colega de trabalho que, levando a esposa para o hospital, para ela dar à luz, a esposa deu à luz dentro do carro. Foi mesmo? Foi. Quer dizer, então, ali foi uma situação excepcional. Agora, você imaginar, o ser humano vai ao hospital, na sala de espera do hospital, no chão. Porque, vamos colocar, é um estado de emergência. Por mais que ela estivesse bem de saúde, se a mulher desmaia, a criança nasceu. Se acontece algum problema, porque eu imagino, ali no meio olha do aqui, caminho, exatamente, mata a criança, ela teve ainda, não sei, porque eu acompanhei apenas parte da cena, não vi a cena inteira, mas ela teve a percepção de sentar no chão. Porque se ela está na cadeira, o que acontece? Que elas podem cair e bater com a cabeça, até Deus o livre guarde, com certeza, porque a moleira, né, da criança ainda não fechou. Quer dizer, é um negócio absurdo. Quer dizer, tem que apurar a responsabilidade, tem que punir severamente quem não atendeu. Você imagina essa notícia correndo o mundo, que com certeza... Os nossos amigos de Portugal, nosso amigo lá dos Estados Unidos, quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Aquele país que dá uma cobertura total de saúde para o seu habitante, né? Porque ele paga imposto, então ele tem direito a chegar num hospital, ser atendido, não enfrentar fila e passar por todos os exames. Isso até o Laranja falou aqui uma vez, que
tem que fazer um exame, tem que voltar lá para o final da fila para voltar para ser, quer dizer, já está no hospital, faz o exame. Quer dizer, imagina uma pessoa de um país desse, né? Ver uma situação dessa, imaginar, vai pensar assim, não, isso aí é piada, isso aí estão fazendo uma piada de mau gosto. O Maurício, Portugal, mano, Portugal, você tem hospitais que são um brinco em matéria de limpeza, você tem os totens que você chega lá e no totem você marca no dia e na hora que você quer. Claro que é um hospital público, mas você paga perto, eu acho que de 20 ou 30 reais por uma consulta, mas tem essa consulta, e 20 e 30, não são 300 reais, não são 500 reais que eu entendo que os profissionais queiram ganhar dinheiro de uma população miserável, porque infelizmente essa é a realidade brasileira. Todos os salários brasileiros são defasados e para apenas 1% da população que é milionária. Eu fico imaginando esses países nórdicos, né, que a gente ouve falar sobre Noruega. Você se lembra da Aline Raibold, que foi minha produtora, está lá 8 anos morando, escandalizada, né? Rose Andrade, a mãe dela, um abraço. Com certeza. Quer dizer, escandalizada. O povo deve pensar, não, isso não existe, isso não é possível. Não é possível, isso é uma distração. Não é. Pessoas, a senhora, que até é uma invasão da própria intimidade, né? A gente na dublagem faz muito esses filmes em que o bombeiro ajuda uma mãe a dar a luz, PM, né? um policial ajuda, eles são todos preparados. Agora, isso é ficção, é uma história já enaltecendo o policial, o que bombeiro. Acontece. Agora, imagina dentro de um hospital, num lugar que a pessoa deveria chegar reclamando que acho que vai nascer, então já imediatamente colocado uma maca para um lugar para examinar, realmente vai nascer, peraí, vamos lá para a sala de parto. Você sabe que a carência nos hospitais do Rio de Janeiro é tão séria que a própria imprensa, a grande imprensa denuncia, e eu acredito, que aquelas ambulâncias do SAMU estão deixando de andar, porque quando levam o cara, fica a maca porque não tem leito. Sim. Quer dizer, é um absurdo. E esses políticos, você vê, mandado de busca e apreensão num dos apartamentos do Aécio Neves, que é aqui em Ipanema, que nem está usando o apartamento, mas foi lá a polícia e tal. Você falando em Ipanema, eu há um tempo atrás ouvi que ele tinha um apartamento em São Conrado, parece. Também? E me falaram, eu ouvi, porque São Conrado dizem que é o maior IPTU do Rio de Janeiro. É provável, né? Então, e que o apartamento valia alguma coisa de não sei quantos milhões, 40 milhões. Quer dizer, como é que pode? Não, exatamente. Porque, seja em Ipanema, mas que seja esse, porque pelo menos o noticiário deu Ipanema, vai que é São Conrado, ou então é uma outra propriedade. Deve ser outra, Quem se tratando desses caras, a gente sabe que é. Esse cara, aí eu estava pensando assim, meu Deus, esse cara foi quase presidente da República. Não sei o que era pior, se era a Dilma ou se era o Aécio. E o povo todo enganado, que o povo é massa de manobra. Sim, sim. Esse é que é o problema. Quando você percebe, já é. Né? E é isso que de repente alguém... Outro dia eu tive um sonho meio maluco, até contei aqui, foi até um recorde de audiência, né? Eu sonhei com 2 amigos que se foram. Um deles, você se lembra, o Antônio Lemos, lembra do Antônio Lemos? Sim, lembro. E o outro, meu Deus, agora me fugiu, a memória da gente é muito imediata, né? Enfim, os 2 já estavam do outro lado. E os 2 me disseram, olha, você tem que fazer uma crônica e tal, falando da guerra de secessão norte-americana. Falei, por que falar da guerra? Mas ficou aqui meia tarde da noite. Aí eu vim e falei aqui, tentando fazer com que não haja uma divisão muito intensa passadas as eleições, porque talvez a lógica seria essa. Quer dizer, de repente começar combate de parte a parte, isso aqui vira uma balbúrdia. Dentro dessa fala, e porque eu julguei importante colocar do Ciro Gomes, porque é um candidato derrotado, talvez o único que tivesse possibilidade de enfrentar, ganhar ou perder, mas mais proximamente do Bolsonaro, mas que fala, peraí, agora vamos aguardar. Né? Vamos cobrar, mas vamos aguardar. Sim. Né? Porque é o presidente eleito, a democracia é essa. A oposição
oposição vai acontecer, deve acontecer, mas é uma oposição responsável, buscando alertar para o cara foi para um caminho que não está muito correto, alerta, denuncia, cobra, mas não é aquela oposição que ele não está comigo, ele é contra mim. Acabou. Não é assim. Agora, no meio de tudo isso, aquela história já passada, aquela infeliz história do Lewandowski, ministro Lewandowski, mandou o cara sair fora do avião para ir para a delegacia da Polícia Federal, que disse ele disse, o cara era um advogado, né? Que o Ministério, o Supremo era uma vergonha. E ficou vergonhoso para o ministro Lewandowski, né? Primeiro, no meu entendimento, abuso de autoridade, abuso de orgulho, abuso de soberba, porque você tem o direito de achar isso. Claro, que história é essa? Como ministro, ele tinha que saber, mais do que ninguém, que aquele advogado estava falando uma coisa que estava no direito dele. Estava no direito dele, você pode concordar ou discordar. Exatamente. Né? E projetaram, inclusive, isso correu o mundo também, com laser. Como ficou ridículo também aquela história do Witzel, que falou que se o Eduardo Paes falasse não sei o que, ele ia mandar ordem de prisão. Que absurdo também, outro idiota. Não é assim. Me perdoe, é idiotia. Não sei se ele é idiota, mas a fala foi idiota. Foi idiota, quer dizer, perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Né? É verdade, é verdade. Não tinha, foi um absurdo do mesmo jeito, né? Quer dizer, ele tinha que... Não sei se ele tinha que chegar e debater com o cara, e explicar e falar se ele queria. Agora, enfiar a viola no saco, talvez ele não enfiasse, porque ele era ministro do STF, né? Ministro do STF. Então, mas tinha que debater com o cara e não chegar aí simplesmente vamos acabar com isso, eu vou te prender. Vou te prender. Não é assim. E o detalhe é que projetaram no Palácio do Supremo, projetaram. Como é que é? O Supremo é uma vergonha, em laser. Né? Quer dizer, e fora outras pessoas, manifestações pelo país inteiro. Isso tem que acontecer, sabia? Eu acho que está na hora da população mesmo, que a gente fica sempre... Tem aquela história porque você tem um acontecimento que estão massacrando a população e faz uma passeata, vão 50 mil pessoas, aí tem nada contra os LGBTs, eles levam 2 milhões de pessoas. Mas então, se o povo não quer ir para a rua, para uma passeata, para protestar, então tem que existir esse protesto via internet. E outra coisa, você morou nos Estados Unidos um tempo, né? Eu acho que foram 6 meses, né? Mais ou menos. 6 meses. Se quer imitar os Estados Unidos, que é o caminho que a gente está trilhando agora, pelo menos que imite bem. Né? Então, por exemplo, xerife, que é o equivalente mais ou menos a delegado em determinados estados. Se o cara não for reeleito, ele deixa de ser xerife. Não tem esse negócio do cara, o cara fez concurso, ficou pro resto da vida. Correto? Então começa por aí. Aí vão mexer alguma coisa. O juiz do Supremo, que história é essa? É a minha opinião de cidadão. Que história é essa que o presidente é quem nomeia? Peraí, né? Que seja eleito. E que cumpra 4 anos, fez M, sai fora, entra outro. E essa é a postura. Ou que tenha um desempenho X que justifique. Né? Que justifique, então, ele já cumpriu as etapas, ele fez isso, aquilo, aquilo outro, ele teve não sei quanto, aí ele agora tem direito a ser ministro do Supremo. Então tá, mas que não é uma indicação, porque aí fica aquela história, né? Eu coloco você lá e você faz vista grossa para qualquer besteira Agora, faça, né? Maurício, querido, nós como cidadãos, como representantes da classe média, tribuna da classe média, tribuna da né? classe média. Bom, eu gostei, eu vou botar subtítulo, tribuna da classe média. Tribuna da classe média. Então acontece que quando a gente pensa que o negócio só está na esfera federal ou na esfera estadual, aí vem a Polícia Federal e prende o Rodrigo Neves em Niterói sob suspeição de ter levado 10 milhões das empresas de ônibus. Aí coloquei no teu programa aqui na internet, e apareceu a Glória Brito lá embaixo fazendo um comentário, não sei se você reparou. Alô, Glória Brito! Niterói está fervendo. Aí eu falei, o que houve? Niterói está fervendo? Aí fui vendo outras coisas aí que eu vinha saber
da prisão da prisão, Você vê que situação, né? Uma das maiores cidades do Rio de Janeiro. No Rio. Ainda recentemente eu fui numa, como é que chama? Chá de panela, né? É chá de panela? É chá de bebê, porque vai nascer minha netinha aí, tá para nascer a Maia, filha do Cristiano e da Gabi. E aí fizeram, né, eles têm um condomínio bonito lá em Niterói, perto de Itaipu, por ali, e a gente foi lá e tal. Aí eu passei por aquele túnel lindo, foi obra desse prefeito, muito lindo o túnel, né? Esse túnel foi reivindicado, já era uma reivindicação durante muitos anos. Niterói. Aí até pensei, quando eu passei, poxa, bacana, pelo menos aqui, eu não conheço o homem, pelo menos aqui a gente tem político que faz, Tem político que faz, vírgula. Aí faz o quê? Vou lá, aprende, aí a cara do cidadão, falei, aí já jogaram, tem esses memes da internet também, né? Aí um cara botou lá que estava muito calor, que o Cabral estava precisando de neve. Mas a gente tem que rir, vai fazer o quê? Aí eu fico, a única coisa que me preocupa, e vai fazer o quê? Mais esculhambado que o país já está, fica difícil de ficar, né? Mas a repercussão lá fora. Eu também acho que fica difícil da gente aturar mais esculhambação, mas não parece que não tem fim isso. Quando você vai vendo que aparece um, aparece outro, e prende mais um, e segura mais outro. Agora a história do assessor lá, do filho do Bolsonaro, aí quer dizer... 24 mil que apareceu na conta da primeira-dama. Merrequinha. 24 mil comparado com esses milhões. Não estou falando isso defendendo o Bolsonaro, não. É que a unidade da corrupção é milhão, né? Não existe normalmente unidade em termos de mil, não. É milhão. O cara é 5 milhões, 2 milhões, 200 milhões, 100 milhões e tal. Mas, de qualquer forma... Eu não sabia que tinha tanto milhão aí circulando por aí. E não sobra um pra gente. Não sobra. Nenhum bate lá em casa, mas trouxe um pra você. Meu Deus, mas e aí? Mas não, o que eu quero dizer, vai aparecendo corrupção de tudo quanto é lado, essas histórias. Tomara que o Sérgio Moro, ele falou, não, tem que se apurar, eu não sei se ele está falando isso porque o Bolsonaro já chegou para ele, pega leve no que você vai dizer aí, porque você até pouco tempo você aceitava auxílio moradia, até pouco tempo. Pois é, mas enfim. Com esse discurso de seriedade. Tem que se aprofundar para saber exatamente. Agora, a gente fica... O cara nem assumiu ainda e já tem um escândalozinho chegando, envolvendo a família dele, envolvendo filho, mulher, assessor, e caramba, aí você fica realmente onde é que isso vai parar, onde é que essa situação vai dar um basta, quando é que vai chegar alguém lá em cima? Vai sobrar alguém para contar a história? Pois é, vai chegar alguém que pesquisa, vai dizer, realmente o máximo que ele fez foi atrasar o condomínio dele um mês porque ele não tinha dinheiro. Mas, né, porque todo mundo está enrolado, todo mundo tem nessa política. Aí antigamente você dizia, não, é uma banda podre, mas tem muita gente boa. Mostra atualmente onde estão essas pessoas, gente. Atualmente está difícil. Essas pessoas que talvez sejam boas, essas pessoas que talvez não estejam envolvidas com a corrupção, talvez sejam pessoas que não têm ainda a capacidade de governar um país, que não têm ainda a condição de estar à frente, de liderar um setor importante do país. Tudo bem, é bom, o cara não é corrupto, o cara é correto, é isso, é aquilo, mas será que ele tem capacidade de ficar à frente, de liderar uma situação importante, um setor importante do país, só porque ele não é corrupto, só porque ele não tem... Mas tem que aparecer, gente, tem que aparecer gente assim, tem que se formar gente assim, né? E eu vejo toda hora aparecendo nos noticiários quando alguém é preso. Aí aparece um delegado novinho, uma delegada jovem, parece que tem 30 anos, 29 anos, ali, bacana, gente nova, sangue novo, e tomara que essas pessoas não se contaminem pela porcaria, pela sujeira que outros que estão há mais tempo já se contaminaram, né? Tomara que sejam pessoas que
Porque o que a gente tem que falar, inclusive para aqueles que estão lá fora, brasileiros que estão lá fora, ou mesmo estrangeiros que entendam o que a gente está falando em português, é o seguinte, olha, eu arrisco que perto de 80% da população brasileira são compostos, né, de pessoas honestas, né? De pessoas que estão lutando, de pessoas que estão trabalhando, de pessoas que vivem com pouco, inclusive. Se você parar para pensar, porque tem gente que gosta de dizer... Não sei se é 80, 83 ou 71, mas a maioria... Você compra alguma coisa de camelô, se você compra, você não é honesto. Tá bom, pode-se pensar por esse lado. Você compra mercadoria que você não sabe a procedência, com mercadoria sem nota fiscal. Então, mas se você for... Eu acho que isso aí... sei lá, comparado com uma porcaria que a gente não é nada. Aí, eu prefiro colocar essas pessoas como honestas. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm que sobreviver de alguma forma. Eu vou te contar uma história que eu já contei aqui, mas vou reiterar, porque eu acho um absurdo, um abuso, e você pode até dizer, Fernando, mas você não devia ter pagado. Não, paguei. Mas vou dizer exatamente o que houve. Eu tava para renovar minha carteira de habilitação. Com o negócio daquele passeio que eu quebrei a perna, demorei um tempo, mas tudo bem, marquei e tal. Quando eu fui marcar, por eu ter mais de 65 anos, que a partir de 65 anos, o Seito não paga a taxa. Certo. Você não paga nem... Que taxa que é? O Duda, você não paga o Duda. E não paga o exame. Luiz Eduardo, né? O Duda. Não paga o Eduardo. Um abraço pro Luiz Eduardo, que é meu sobrinho, mora lá em São Paulo, está vivendo. Não paga o Eduardo, Não paga o Eduardo. Não paga o Duda e não paga o exame médico. Você pode marcar pela internet, tudo bem. Aí foi até a Samira, foi marcar pela internet, realmente você não paga. Mas, por exemplo, se você mora na Tijuca, os únicos lugares que tem é tipo assim, Campo Grande, tipo Caxias, para você não pagar. Tá. Agora, se você quiser pagar, tem do lado da tua casa. Então, o que acontece? Precisa não pegar um carro. Para quem não é do Rio de Janeiro, daqui a Campo Grande são 60 quilômetros. É uma viagem. 60 para ir, 60 para voltar, são 120. É uma viagem. Você vai gastar, no mínimo, metade de gasolina do preço que você ia pagar. Sim. Por outro lado, tem um risco, essa coisa toda. Então, eu falei, não, então eu vou pagar. Vou pagar. Aí, vou lá no posto do Detran, né? A mulher foi lá e tal, pegou e tal, tá bom e tal, marcou para mim do lado ali, onde é o Boulevard Shopping, antigo Iguatemi. Tem ali um negocinho do Detran. Aí eu liguei para saber se está marcado. Não, está marcado tal hora, se o senhor... Agora, são R$80, o senhor tem que trazer trocado. Quer dizer, entre outras coisas, imagine se todo mundo fizer isso. Você só pode comprar pipoca se você fizer trocado. Você só pode entrar no cinema se você fizer trocado. É uma burrice, quer dizer, de todo tamanho para quem é empresário. Mas como é obrigatório, você tem que fazer trocado. Peguei, fui ao banco, tirei R$80, uma nota de 50, uma de 20, outra de 10, né? Aí fomos lá, chegamos com a Samira, entramos, tinham umas 4 ou 5 pessoas lá, meu filho até foi inclusive comigo e tal. Aí o senhor trouxe o dinheiro? Eu falei, pois não, dei na mão dela. Tem recibo? Não. Então imagine você quantos postos ou prepostos do Detran tem no Rio de Janeiro. 80 de cada um, só ali tinha 5. Só antes de mim tinha 4 comigo, o quinto. Agora imagine se for 20 em cada posto, e para onde é que vai esse dinheiro se não é outra coisa chamado Caixa 2? Não tem comprovação de nada, não tem recibo de nada. Você faz o que com aquele dinheiro? Vai para o Detran, vai para ajudar, né? Isso aqui. Vai nada, imagina. Quer dizer, isso aí não é olhado? É olhado o camelô no meio da rua, mas isso aí não é olhado? Agora dizem, o tal do Witzel, disse que vai fazer no Rio aquilo, pelo menos eu entendi assim, aquilo que existe em todos os outros estados da federação. Só vai fazer vistoria no seu carro a hora que você for vender. Sim. Agora, se você for pego com uma lanterna quebrada ou isso aqui e tal, a responsabilidade é sua, a multa é sua. Não tem essa necessidade de você todo ano ter que entrar uma fila, fazer uma vistoria e às vezes o cara encrencar por isso ou por aquilo porque quer grana. Exatamente. Eu tenho um amigo que trabalhava com esse negócio de compra e venda de carro usado, né? Sei. E aí ele...
chegava lá no Detran, no posto tal, e já com aquele 50 na mão, e já estava tudo liberado, já tinha... Quer dizer, o cara já vai fazer a vistoria, porque ele tinha que passar o carro, quando ele comprava, ele passava pelo nome dele antes de vender, e aí já ia com R$50 na mão para dar para o cara, o cara que fazia a vistoria já liberava tudo, já não olhava nada. Quer dizer, olha que situação, realmente. Agora você vê, eu fiquei pensando, falei, gente do céu, e essa coisa também, se é de graça em qualquer lugar. Né? Aí tinha uma amiga que faz... Não, mas, por exemplo, você vai na gratuidade no Maracanã. A gratuidade do Maracanã é aquele setorzinho atrás do gol, lá atrás, olha lá. Não é a mesma coisa, não. Brincadeira. Ô Maurício, eu quero te agradecer muito a tua vinda aqui. Se Deus quiser, semana que vem teremos aqui o nosso brilhante guerreiro Davi Teles, né? Gente boa demais. Com certeza, né? Com certeza. O prazer foi meu, sempre uma alegria estar aqui com você. Mas quer dizer que um pouquinho mais, a gente aprende mutuamente, né? É uma coisa muito boa. Faça isso na sua casa, discuta com seus amigos, participe, dê opinião. Você é cidadão, não acredita no Lewandowski, não, né? Acredita na tua cidadania, porque dizem que... Pesquise, né? Se informe, é importante as pessoas lerem um pouquinho, saberem, buscarem algumas informações, porque a gente também ficar ouvindo só o que o outro disse, aí acaba às vezes se tornando um telefone sem fio, aquela brincadeira antiga que vai falando para o outro e vai mudando alguma coisa da história. Então você procura você mesmo ler, saber, porque é importante, não é você ser o interessado em política, não, você tem que saber porque você vive num país que as coisas estão acontecendo. Agora você vê, o cara tem uma voz linda, é bonito, e paga bem, para falar. E ainda... Você está sendo bem pago, eu nem queria me cobrar mais, não. Estou aqui mais dinheiro, não. E ainda é inteligente. É um negócio, entendeu? É isso. Meu Deus do céu. Aí minha avó fala assim, Deus dá asa para quem não sabe voar, brincadeira. Mas pelo menos a gente até aqui, olha, pode ter certeza, eu sei que não roubamos ninguém, né? E não temos intenção de. No máximo comprar uma coisinha num camelô, outra. Né? Fazer o quê? Bom, muito bom dia a todos, uma semana maravilhosa. Foi ótimo, foi ótimo. Samira, Fernando, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, se Deus quiser, terça-feira estaremos juntos, né? Com certeza. Muito bem, valeu, Maurição. Olha, gente, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Espero que vocês estejam cada vez mais juntos com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Olha, hoje uma série de pessoas aqui mandaram alôs e eu, na medida do possível, quero... Será que eu ainda tenho aqui para registrar? Eu acho que tenho que dizer, né? O Sérgio Cursino, o Paulo Regufe, o Almir Barato, o Alex Abud, a Ana Cristina Lage, Emanuel Ferro e Ana Cláudia lá em São Luís do Maranhão, a Marion Duarte Avelinha, Almir Salvioli lá em Cabo Frio. Alô, Almir! Olha, a todos vocês o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Namastê.